Para muitas pessoas, o Big Brother é só um meio de entretenimento e um reality show que você consegue acompanhar a vida alheia das pessoas. Mas para nós que trabalhamos com marketing, é muito mais do que só isso. É de fato um business muito grande. Fala pessoal, eu sou o Júlio e a gente veio aqui falar um pouco, de uma maneira um pouco mais descontraída, sobre o Big Brother, um reality show aí que já vem quebrando diversos números e recordes, não só no Brasil, mas como no mundo, que hoje em dia deve ser talvez o reality show mais assistido no Brasil e mais comentado. Meu nome é Daniel, como o Júlio falou, a gente está aqui para falar um pouco mais sobre a nossa visão em relação a marketing e estratégias que o Big Brother tem por trás para que seja um sucesso de audiência e um sucesso de resultados não só numéricos em questões de votação, pessoas assistindo engajadas, mas também números, questão de faturamento daquele negócio, porque por mais que muitos de vocês não saibam, o Big Brother é um negócio que fatura mais de R$500 bilhão por edição. Esses números chegam até a assustar, porque é totalmente desproporcional ao prêmio que eles dão pro participante. Atualmente o Big Brother, ele dá como premiação pro participante R$1,5 milhão, só que pra ser bem sincero, isso não faz nem cócegas perto do que de fato o Big Brother gera ali de receita, de fato ele tem ali como dinheiro circulando em volta dele. E a gente veio falar um pouco assim, como que esse volume de dinheiro ele chega, de onde ele vem e até mesmo como que essas empresas, né, e até mesmo o Big Brother em si, se vê como negócio e o que ele traz de marketing para essas empresas, fora Big Brother, conseguem ter com retorno investindo no Big Brother como anunciantes. O que o Júlio quis dizer com nem fazer cócegas o prêmio que as pessoas ganham lá dentro do BBB? Às vezes, para a maioria das pessoas, e obviamente até para nós, R$1,5 milhão como premiação de um reality show é uma quantia muito significativa. Mas é aquilo que a gente fala sobre comparações entre, por exemplo, R$100 mil para uma empresa é pouco dinheiro. Para uma pessoa física é muito dinheiro. Então, assim, existe essa correlação entre o prêmio do BBB ser bastante dinheiro, só que pro negócio Big Brother Brasil não faz nem cócegas. Para vocês terem uma noção, esse ano de 2021 que tá rolando o Big Brother aí, da Carol Conká, dessa galera aí, a cota dos patrocinadores maiores, porque assim, só para explicar um pouco, tem uma diferença entre essa edição, a PicPay, Americanas e a Avon são patrocinadores maiores e tem as patrocinadoras um pouco menores, que é McDonald's, Amstel e entre outras. Esses patrocinadores maiores, eles pagam 78 milhões para estarem lá dentro do BBB. E até uma coisa que a gente viu aqui pesquisando, que o nome desses patrocinadores tem uma diferença. São os patrocinadores Master e os patrocinadores Anjos. Mas de qualquer forma, ambos eles têm total relevância e total visibilidade dentro do programa. Obviamente, cada um deles com algumas vantagens e desvantagens por serem Master ou Anjos, mas ambos têm a visibilidade de milhares e milhões de pessoas. Exatamente. Na realidade, eu acho que eu colocaria como centenas de milhões de pessoas, porque hoje em dia o Big Brother ele tá sendo muito falado, não somente assim no tete-a-tete, né, pessoalmente, mas a gente tá vendo muito nas redes sociais o quanto que essa edição tá sendo falada e repercutida por algumas particularidades que estão acontecendo ali com os participantes, até mesmo a Carol Conká, o Projota estão sendo figuras ali que já eram figuras, como que eu posso falar, populares ou figuras públicas e que estão se tornando aí pessoas talvez até meio que não estão caindo muito no gosto do público. Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não tô afim. Mas na verdade, até falando sobre isso, por exemplo, ano passado, na edição do Prior, que muita gente odeia e muita gente ama, o paredão dele entrou pro Guinness por quantidade de votações. Foi mais de R$1,5 bilhão de votações. R$1,5 bilhão de votações. Vocês têm noção do que é isso? Foi a votação mais populosa em relação a números do mundo. A gente tá gravando esse vídeo em 2021, em meados de fevereiro. Fazem menos de 30 dias que o BBB 2021 começou e tem pessoa que veio do totalmente anonimato, como a Juliette, e hoje ela tá alcançando 7 milhões de seguidores. O Lucas, que saiu há pouco tempo, tá com 8 milhões de seguidores. É muita gente acompanhando essa galera. Em contrapartida, enquanto o Lucas foi um participante que realmente desistiu ali do reality show, e por exemplo, a Juliette, que lá dentro da casa tá sendo uma pessoa meio que odiada por muitos, eles estão tendo uma repercussão muito boa aqui fora em relação a números das suas próprias
próprias redes sociais. E aí, em contrapartida, né, a Carol Conká e o Projota, que são pessoas ali dentro da casa que estão... aí o Dani tem até mais propriedade de falar, porque ele acompanha um pouquinho mais, mas são pessoas que estão dentro da casa, mas bem posicionadas. Aqui fora o pessoal tá realmente odiando. Então, se você perceber, o número da Carol Conká nas redes sociais, enquanto tá caindo, o desses participantes que entraram com menos de 100 mil seguidores já ultrapassaram em muito o número dessas pessoas que já vieram com uma baita audiência aqui de fora. E aí, falando um pouco sobre isso e o que isso tem em correlação com marketing digital, olha que foda, se vocês pararem pra ver, hoje em dia, essa galera que entra no BBB, elas não vão, provavelmente, tá? Não é 100% de certeza, mas eu acredito que elas não executam mais a formação delas como trabalho. A Thelma, que ganhou o último BBB, ela não vai mais trabalhar como médica de fato ali fazendo plantão horas e horas, porque além do prêmio que ela ganhou, tá? Falando ela que ganhou, mas além do prêmio que ela ganhou, ela tem uma audiência a ser trabalhada para que ela crie infoprodutos, ela crie um e-commerce, ela faça parcerias com grandes marcas, como ela já está fazendo. Então, desde o cara que ganhou a premiação até as pessoas que saíram antes dela e não ganharam a premiação, às vezes acabam ganhando até mais dinheiro do que quem ganhou o BBB por conta da visibilidade que tem. As pessoas não entendem o poder, por exemplo, do que é ter 8 milhões de seguidores. Exato. Vamos fazer os cálculos aí que se 10% da audiência do Lucas lá que saiu com 8 milhões de seguidores, 10% dessas pessoas comprem um produto num e-commerce que ele crie, que o ticket médio é de R$50. Quanto que isso já não dá pra ele de faturamento? Se eu não me engano, pela minha cabeça aqui, acho que uns 400 mil. Se eu fiz a conta certa, dá em torno de 400 mil. Isso é 10% dá 800 mil vezes R$50, ou 400 mil, não, acho que se eu não me engano, 4 milhões. Então, assim, é um número absurdo. E se minhas contas estiverem certas, é quase que o triplo do valor do prêmio. E isso numa conta de padaria, sem fazer estratégia, sem falar de muita coisa. É claro que também a gente não pode somente levar em relação a esses números, porque se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão ver em alguns casos de influenciadores com audiências astronômicas que tentaram vender algo e não deu certo. Bem se eu não me engano, teve uma americana, ela tinha cerca de 4 milhões de seguidores, ela tentou vender algumas camisetas e, se eu não me engano, ela vendeu 36 unidades. Então, assim, a audiência não é tudo, mas uma audiência bem trabalhada, sabendo como você pode aplicar o marketing voltado a vendas para que você consiga monetizar a sua audiência, pode ser um baita propulsor para que você ganhe até mais do que o próprio faturamento, do que a própria premiação ali do BBB. Perfeita essa colocação, porque ela diz muito sobre ter uma estratégia por trás de qualquer coisa que você faça dentro da internet. Se você olha uma blogueira que tá postando todos os dias que ela tá comprando casa, carro e tudo mais, pode ser que às vezes ela tá criando uma vida ali fictícia para te mostrar algo que de fato não é a realidade, mas talvez pode ser que seja verdade. Quantas pessoas aí, quantos influenciadores não vivem só de internet? Mas pode ter certeza, por trás daquele influenciador, por trás daquela pessoa que vende qualquer coisa no mundo digital, existe uma estratégia, existe uma empresa especializada como a Nova Dimensão Digital, existe alguém por trás daquilo pensando em toda estratégia para que aquilo seja rentável e que faça sentido. E aí eu vou dar um gancho com o Big Brother. Beleza, o McDonald's pagou lá 72 milhões, 78... Na realidade, os patrocinadores anjos, eles têm uma cota menor, valor menor de investimento no patrocínio, mas mesmo assim... Dando um exemplo de um patrocinador master, como a PicPay, e é um exemplo que aconteceu comigo. Ah, Dani, como que faz para mensurar o resultado que é investir no BBB? Diferente das campanhas digitais, que eu crio um UTM, que eu instalo o Pix, eu consigo acompanhar, traquear todas as conversões, no BBB é um pouco mais complexo, mas não que isso seja difícil. E aí eu vou dar um exemplo do PicPay. O PicPay é uma ferramenta, é um banco, né, digital, que ele funciona para pagamento de boleto, você cadastra seu cartão de crédito e ele se torna uma carteira ali virtual para você. Você paga boleto, você paga conta, você ganha descontos, coisas de todos esses tipos através do PicPay. Você coloca seu dinheiro lá, ele rende mais que CDI e tudo mais. E eles fizeram uma ação onde o boleto ou a conta que você pagasse através do PicPay, você receberia um cashback de até R$700. Isso variaria muito qual era o valor do seu boleto, em quantas vezes você ia parcelar. Eu, por exemplo, fiz os cálculos, vi que pagar um boleto, por exemplo, de R$2.000 e parcelar ele em 6 vezes pelo PicPay compensaria muito mais do que eu pagar esse boleto e parcelar em 3 vezes sem juros, porque o cashback que eu ia ganhar dentro do aplicativo ia ser muito mais vantajoso para mim. Ou seja, eu fiz aquilo usando o cupom do BBB e através de relatórios, de BI e tudo mais, as pessoas lá que cuidam dos relatórios do PicPay sentam, analisam aquele relatório e falam, beleza, X mil pessoas utilizaram esse cupom que veio do BBB. Como o McDonald's fez lá com o combo BB Box, que é
exemplo, a própria Americanas. A Americanas, algumas pessoas devem ter visto, mas quando finalizou o programa na Globo, o Thiago Leifert, ele fez um CTA, né, que a gente chama de Call to Action, para que as pessoas acompanhassem a prova do Leaders, que se eu não me engano era de resistência, patrocinada pela Americanas. Ele falou, pessoal, acompanhe pelo Globoplay e pelo Pay-Per-View, você vai ter ali códigos, né, na realidade são cupons de desconto para você fazer compras dentro da Americanas de até 70%. O que ele fez com essa simples sacada, né, na realidade foi um estrategista ali da própria Americanas. Ao mesmo tempo que ele linkou os produtos da Americanas, ele também fez um CTA para vender os dois serviços de streams da Globo, que é o Globoplay e também lá o Pay-Per-View, que ela tem fonte de receita dentro disso. Então assim, se a gente para perceber, a estratégia de marketing por trás dessas empresas, não somente a Globo em si, mas dos patrocinadores, é uma estratégia que ela realmente faz com que você esteja no programa e você compre ou até mesmo você vire um usuário desses patrocinadores. E isso é muito massa. Tipo, se você vê ali, a gente que trabalha com marketing, a gente consegue enxergar nas entrelinhas. Exato. Que em todos os lugares ali tem uma estratégia. Desde o Thiago Leifert tentando segurar a audiência, que é meio que acontece em lançamentos de infoproduto, Sim. que você tenta segurar a audiência ali pra ela continuar engajada com você pra depois você vender algo. Tudo tem uma estratégia por trás. As provas do líder. Eu acredito que até algumas coisas de questão de cenário dentro da casa, assim. Aproveitando esse gancho, eu acho que é muito interessante falar duas coisas que eu vi. Se você estiver assistindo e você acompanha BBB, com certeza você já percebeu. Sabe me dizer, e vocês aí que estão assistindo esse vídeo, como é feito as compras do mercado, né? Que tem a Xepa lá e o pessoal que tá mais... É através de um tablet? Na realidade, eles compram pela Americanas. Eu dei uma olhada, na realidade acompanhei, né, nesse episódio. Não sei nem se episódio é o nome certo de falar, mas assim, quando eles vão fazer a compra, é um tablet, só que é dentro do aplicativo da Americanas. Então existe a sacola ali de compras que eles vão selecionando os produtos, só que é como se eles estivessem comprando dentro da Americanas. E a Americanas, ele tem esse sistema de entrega de compras que você faz e que você recebe na sua casa. Então eles proporcionam uma experiência para que você saiba como é essa experiência pelo reality show. E você fala, pô, bacana, vou fazer isso pra minha casa também. E uma outra coisa que eles fazem é, o dinheiro que eles têm lá dentro da casa, que eles recebem, que são as estalecas, é pelo PicPay. Então quando eles precisam fazer algum tipo de pagamento ou quando eles vão ver o saldo deles, é dentro da conta do PicPay. Então assim, são estratégias dos patrocinadores para que eles não coloquem a marca deles com um logotipo, mas que realmente a experiência que eles proporcionem patrocinando o programa, o público aqui de fora vai ter como experiência. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você se interessa por marketing e você acompanha o BBB ou algum outro reality show, mas uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês é, em todas as coisas que vocês acompanham, desde sair na rua pra ir viajar e ver um outdoor, ou ver alguma ação publicitária na internet, ou acompanhar esses programas de reality, pensem sempre com a visão estratégica. Analisem sempre as entrelinhas de cada tipo de coisa, porque através daquilo você consegue destravar e destrinchar diversas estratégias que você pode aplicar no seu próprio negócio, na sua própria vida e nas suas próprias ideias que você tem aí, em próprios projetos que você tem aí, porque tudo tá relacionado a negócio. Um reality show que muita gente nem faz ideia, mas fatura $500 milhão por... Até mais, se a gente for fazer as contas certas, bem mais, passa. $1 bilhão, talvez. Então, um reality show, ele fatura números astronômicos que em grandes empresas, às vezes, não faturam. Então, pense sempre, olhe sempre com a visão estratégica, olhe sempre com a visão de clínica de um marqueteiro de fato. Eu tava assistindo a prova do líder do BBB, do McDonald's, e até falei com a minha namorada, pô, imagina os caras que fizeram essa prova assistindo e falando, caraca, olha que louco, tipo, a prova fazendo você ser o cara do drive-thru ali, você tinha que ler o pedido e entregar. Tudo bem que eu prefiro as provas de antes, que eram bem mais raiz, bem mais root, que os caras desciam lá o detergente, você tinha que ficar se esfregando na bucha, era mais legal. Mas mesmo assim, até essas provas, não sei se você se lembra, mas elas eram patrocinadas. Eram, então desde os sempre. Produtos. Então, é até um gancho pra eu finalizar meu contexto e minha linha geral sobre isso, em todos os lugares tem estratégias e tem uma ação por trás. O BBB, se ele não tivesse cota de patrocinador, provavelmente ele nem existiria. Talvez a audiência não pagaria tudo que eles queriam rentabilizar com esse projeto. E aí, dando um gancho pra vocês verem como existe isso em todos os lugares, existe um canal que eu acompanho de viagem, o Travel and Share, que eles viajam o mundo assim, de trailer e tudo mais, e eles explicaram um pouco num vídeo da história deles, como que eles fizeram pra começar. E eles falaram que eles criaram um Media Kit, explicando o projeto, e eles foram atrás de patrocinadores pra bancar esse projeto no começo. E a Toyota apoiou eles e deu um carro pra eles começarem a viagem. Ou seja, uma boa ideia, com uma boa apresentação e um bom pitch comercial, faz com que você escale qualquer negócio. Só basta você ter uma estratégia bem planejada, uma apresentação
apresentação bem feita e uma venda bem persuasiva para que você consiga convencer as pessoas de que seu projeto faz sentido. E eu acrescentaria, acho que duas coisas bem bacanas nisso que você tá falando. Criatividade, porque você precisa ter a criatividade, por exemplo, Travel and Share, ter criatividade na hora de fazer as viagens, de como apresentar. E eu acredito que o segundo ponto, que é pensar, se você for um canal, assim como o BBB um canal de mídia, você pensar em como gerar aquele retorno pro seu patrocinador. E se você for um anunciante, como você consegue extrair o retorno daquele investimento que você tá fazendo. No final das contas, ninguém ajuda as pessoas só por bom grado. Obviamente, ajuda, né? A gente não tá falando de filantropia nem nada, mas a gente tá falando sobre negócio. Nenhuma empresa vai chegar na Nova Dimensão Digital e vai falar, pô, cara, eu vou colocar aqui R$1 milhão na sua empresa porque eu gosto de você, Júlio, eu gosto de você, Daniel. Não, eles têm que acreditar no projeto, eles têm que acreditar no negócio, eles têm que entrar no meu escritório e ver que a gente faz a coisa séria, e ver que a gente atende os nossos clientes da melhor qualidade possível, ver que a gente traz resultado para os nossos clientes. Então, se o BBB chegasse no PicPay e falasse, pô, é um reality show que tem um monte de gente desconhecida, que briga, faz intriga, faz prova do líder e não tem muita audiência, você vai patrocinar a gente, pagar 78 milhões? A PicPay provavelmente falaria, não, 78 milhões eu invisto em marketing, em branding dentro das redes sociais, dentro de outras coisas, outras mídias, e vai me trazer mais resultado. Mas não, o BBB ele tem dados, ele comprova esses dados, ele tem uma audiência engajada e desde a primeira edição eles já conseguem provar e comprovar que eles trazem resultado para as marcas. Senão ele não estaria nem sustentável até hoje. Sem dúvida. Pelo contrário, né? A gente percebeu, dando uma pesquisada para fazer esse vídeo, que a cota de patrocinador master, ela quase que dobrou. Então, fazendo até um complemento com o que o Dani estava falando, o BBB ele não precisa mais pedir para as marcas anunciarem. Eu acredito que se o programa seguir os rumos que ele está seguindo nas próximas edições em relação a esses big numbers que a gente está vendo, muito possivelmente a cada edição vai aumentar a cota, que é o valor que o patrocinador tem que investir, e somente as maiores empresas vão conseguir de fato ele estar investindo. E assim, a briga vai ser cada vez maior, entendeu? Então eu acho que se você tem uma baita ideia, se você é um canal de mídia, ou até mesmo analisando ali o BBB, você consegue trazer esses patrocinadores sem ao menos ter que oferecer. Os caras vão atrás de você porque eles sabem que investindo ali eles terão esse retorno. Uma coisa que é interessante falar, pô, o Dani deu o exemplo do PicPay que ele utilizou e eu dei o exemplo da Americanas com os cupons de desconto. Daí a gente, se for analisar assim bem criteriosamente, a gente fala, pô, mas eles só estão dando desconto, dando cupom, né? Eles, além de pagar para estar anunciando, eles também estão perdendo? E não. E aí entra uma janela que a gente pode até abrir um parênteses um pouco mais técnica pra gente falar na área de marketing, que é CAC e LTV, certo? O CAC que eles estão basicamente utilizando é o valor que eles estão investindo nessa cota de patrocinador, somado aí com esses descontos que eles estão dando. Só que esses descontos, até mesmo o PicPay e Americanas, eles conseguem rastrear que estão vindo ali aqueles cupons, aqueles usuários do Big Brother. Só que muitas vezes, quando você utiliza o PicPay, quando eu faço uma compra na Americanas, a gente não vai fazer apenas uma compra, a gente não vai utilizar apenas uma vez. E aí que entra outra parte que é o LTV. O CAC é o custo de aquisição dos clientes e o LTV é o Lifetime Value. É quanto de dinheiro o seu cliente deixa com você durante o período que ele ficou comprando de você. Então, pô, vamos pensar assim. Minha mãe, por exemplo, assistiu pela primeira vez ali o BBB e usou Americanas pela primeira vez. Baixou o aplicativo e usou o cupom. Chegou o produto na casa dela, ela teve confiança. Será que ela não vai comprar mais vezes, entendeu? A Americanas não vai precisar gastar com marketing de novo pra reter aquele usuário. Só tá aumentando a base. Só tá aumentando a base. Quando o Daniel ele precisar novamente de um boleto parcelado, pô, muito possivelmente você vai usar o PicPay. Exatamente. Então eu acho que esses são pontos assim cruciais que a estratégia de marketing, as empresas de marketing como a Nova Dimensão Digital tem que estar atenta para isso. Então as empresas, elas podem ter até uma estratégia de perda no começo. Porém, essa no longo prazo exatamente. Isso diluído, né? Essas empresas elas conseguem ter o retorno não somente do que elas investiram no programa, mas também daqueles cupons de desconto que elas deram. Seguinte, se você assiste o BBB, deixa aqui embaixo, hashtag eu assisto. Se você não assiste o BBB, deixa aqui embaixo, hashtag não assisto o BBB. Melhor, hashtag eu assisto, hashtag não assisto. Porque a gente começa a saber também se você é um espectador aí de fato do reality show ou se você tá assistindo esse vídeo mais por analisar aí essa parte de marketing que a gente quis trazer sobre a ótica do programa. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, assim como o Daniel falou. Se inscreve no nosso canal porque semanalmente nós vamos gravar e disponibilizar vídeos que sejam análises de marketing ou conteúdo mais técnico sobre o marketing
marketing digital e até mesmo sobre empresas, assim como o BBB é uma empresa, assim como os patrocinadores são uma empresa, e creio que o nosso conteúdo ele pode ser de extrema relevância e possa agregar muito no seu negócio. Bom, e se minimamente você gosta de marketing, e se esse vídeo fez sentido para você, o que a gente falou aqui veio de entendimento com o que você estava pesquisando por aí, se você gosta de fato de saber as coisas por trás de estratégias de marketing que dão resultado, deixa seu comentário aqui, dá um feedback para nós sobre tudo que a gente falou, dá sua opinião, vamos debater aqui, fazer uma discussão saudável sobre tudo isso, certo? Eu sou o Daniel da Nova Dimensão Digital. Eu sou o Júlio da Nova Dimensão Digital e o nosso compromisso é com o seu resultado.